dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem no programa Dia da Agricultura. Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Reginaldo Pavese, da região de Faxinal. E sempre com os assuntos, temos o da semana, as seguintes condições que nós estamos vivenciando com relação às colheitas de soja e milho. O soja aí tem levado um banho de chuva, todo mundo sabe, principalmente nas regiões mais atrasadas, aqui nas regiões mais altas, mesmo também aquelas de cultivares de ciclo um pouco maior, tem acontecido aí esse advento dessas chuvas excessivas. É lógico que dá para contabilizar, sim, alguma perda com relação à soja, sim, principalmente aqueles mais prontos, aqueles que estavam prontos. O que acontece? Acontece a perda do grão. Ele tem por si, daí, com esse excesso de chuvas, diminui seu peso específico em função do excesso de chuvas. Podemos contabilizar umas perdas não muito grandes, mas sim, podemos colocar na ponta do lápis que as perdas já existem para essa condição de chuva. O milho, no seu montante, como é um cilo em pé, que a gente tem sempre falado, ele até persiste bastante. As perdas são mínimas, talvez um brotamento, um pouco de ardido, mas não temos visto isso a nível de campo aí nessa lavoura de verão de milho. A qualidade do grão ainda vem se mantendo. Graças a Deus, é lógico, sabemos que com o advento de algumas ventanias, algumas coisas assim, poderia derrubar o pé de algumas cultivares que sejam não mais fracas em relação a como. Não é o que acontece no momento, as colheitas estão aí bem atrasadas, acreditamos aí que em termos de soja temos ainda 70% nessa região mais alta para ser colhido. Ainda ontem fizemos um giro pela região de Londrina, depois Arapongas, Apucarana, voltando à região aí de Marilândia, depois voltando para o Mar da Serra e vindo para Faxinal. Sabemos que tem muita área ainda para ser colhida, bastante área, e bastante produtor preocupado com essa colheita. E aí fazendo com que vá procurar colheita terceirizada, colhedeiras terceirizadas. O que acontece que, com essa surpresa, que nessa época era para estar tudo colhido, tivemos aí uma inflação decorrente da procura por colhedeiras de aluguel para se colher. Muitos dos donos de colhedeiras estão abusando de preço, não é o preço médio da região que rodava, estão vindo a cobrar em torno de 6,5% até 7% da produção, sabendo que está produzindo bem e aproveitando o desespero do produtor em querer tirar logo o produto da roça. Pois soja bom e milho bom é aquele que está no silo, não é o que está mais na roça. E temos aí, então, preços considerados abusivos por parte daqueles que estão alugando colhedeira para vir aqui sabendo do sofrimento ou desespero de um ou outro produtor em relação a tirar esse produto da roça. Então, apesar de que está sobrando máquina, como o atraso é significativo na colheita, há aí esse advento dessa inflação do aluguel de colhedeira na região. É um absurdo, o pessoal está vindo abusando mesmo, está cobrando coisa de 30% até 40% a mais do que se pagava normalmente em função desse aluguel de colhedeira. Mas não é todo ano que é assim, esse pessoal um dia vai saber que o que ele cobrou, ele pode não voltar mais para a região para colher para essa pessoa que eles têm alugado e têm cobrado abusivamente em relação ao desespero dos produtores para tirar os seus grãos, a sua lavoura da roça. Infelizmente está aí, nós temos também certos inimigos que são os impostos, os portos, as estradas, o clima, que às vezes é benéfico ou não, mas a novidade aí seria o abuso dos próprios agricultores, cobrando abusivamente de outros agricultores para fazer esse aluguel de colhedeira. É uma pena, pois o próprio dono de colhedeira sabe que esse é produtor. Se ele acabou, ele colheu lá, agora está se aproveitando do desespero da maioria dos produtores aqui dessa região que eu falei, para se cobrar absurdamente esses preços, que na realidade não é o que foram praticados aqui nos últimos 10 anos, não se cobrava esse preço. Então, estão se aproveitando do desespero do produtor. É uma pena, pois quem está atrás dessas colhedeiras é produtor também. E quando a gente faz alguma coisa errada, ela pode voltar um dia. Espero que não aconteça isso nunca mais na região e que o clima seja mais regulado, para não ter que ficar à mercê desses mercenários, dono de colhedeira que vem colher e aproveitar do desespero dos outros que estão aí precisando tirar o produto da roça. Infelizmente, é essa a realidade que estamos vivenciando hoje. As produções têm sido, sim, muito boas,
É lógico que houve aí um pouco de peso em relação à chuva, igual falamos, mas mesmo assim tem um volume bom. E através disso que deve haver o produtor aí uma boa remuneração. Aqueles que fizeram contrato estão mais tranquilos, né? Fizeram aí em torno de 50%, não deu 50%, na região do Pará em torno de 30%, Mato Grosso 50% fizeram contrato e tem aí o preço garantido pelo menos dos seus custos. E o restante dá para se esperar, porque a perspectiva, principalmente para a soja, é que com esse problema do apagão logístico brasileiro, onde os navios estão nos portos e o produto não chega por problemas de estrada, ferrovia, que não existe, que o governo nunca investiu nisso, e o governo investiu nele mesmo para se manter no poder, e agora, nos últimos 10 anos, pegando o período Lula até agora, temos os portos do século XIX, rodovias abandonadas e largadas, né? Mas o governo sempre pensando nele, não pensando em infraestrutura. Hoje está aí super safra, que não está causando uma diminuição da inflação nenhuma, porque os produtos que mais produzem são exportados. Aí ele está pecando por si só a incompetência do governo de poder investir em estradas, armazéns e portos que fazem com que o produto não escoe, fique parado, dê uma esfriada nos preços. E fala-se até em cancelamento de contratos da China em função de chegar aqui e não embarcar. Porque sabemos nós, nos portos dos Estados Unidos, em 6 horas você embarca o navio. Aqui no Brasil é 5 dias para completar a carga de um navio. Paranaguá tem somente 5 berços e 76 navios na espera. Desses 76, 4 estão embarcando com grãos, o restante está esperando. Esses navios que estão esperando para ser embarcados com grãos. Infelizmente, essa é a realidade. Daí deu uma esfriada de preço em função da dificuldade do seu embarque, mas a tendência é que depois, passado esse sufoco aí, que entre a normalidade de julho para lá, a escassez pela perda de produção da Argentina e também com os Estados Unidos mantendo o mesmo nível de área do ano passado, pouca coisa a mais. A tendência é que o soja deva subir bastante, alguns falando em patamares de até R$80 o saco de soja, a nível de porto, e inclusive podendo chegar a nível de lousa, dependendo da situação. Não existe soja, o que existe é o nosso agora. Portanto, se tiver algum produtor rural, sente em cima de soja e aguarde mais para frente a recuperação desses preços em função desse problema logístico ocasionado pelo governo federal nos últimos anos. O milho, a tendência não é muito tranquila, porque temos aí contratos aí fixados entre R$17 e R$19 para a safrinha, quer dizer, a tendência média é de queda de preços para o produto até o período de julho, agosto. Aí depende da produção americana, onde sendo aí numa condição recuperando as perdas do ano passado, de 100 milhões de toneladas, aonde se manteve a mesma área, a tendência é que o preço deva esfriar bastante. Então, pode ser bom, mas mesmo assim, ele deve ficar numa condição, no patamar um pouco mais frio e menos competitivo em relação à soja. Tá? Então, a tendência é que o soja, a médio prazo, seja melhor de preço do que o milho. Então, vemos aí esse período de chuvas. A previsão era de que ontem teríamos chuvas fortes, e tivemos. E que nos próximos dias, se tivermos, será pancadas nos próximos 10 dias e sem uma previsão muito forte de chuva, onde agora deve se engrenar a colheita do soja e do milho que ainda está a campo. Temos ainda algumas áreas com soja mais verde, na região mais alta, onde essa chuva, lógico, não ocasionou perda nenhuma em relação à produtividade dessas culturas, a não ser aquelas que ainda precisavam fazer o controle com fungicida ou inseticidas, né? Uma outra coisa que falamos sobre inflação é o absurdo que o governo acabou descapitalizando a Petrobras em função de se manter no poder. Então o governo PT, para se manter no poder, descapitalizou e tomou medidas populares para se manter e tirou dinheiro da Petrobras, e agora a Petrobras descapitalizada, perdendo bilhões em ações, resolveu agora recuperar tudo de uma vez, o que ela não fez antes, no passado. O que é? O que significa? Temos aí o preço do diesel, que agora é um custo pesadíssimo para a agricultura. Subiu 5% em janeiro, 3% agora, e mais 5%
há uns 10 dias atrás. Então temos aí coisa de 13% de aumento que é repassado aos produtores rurais em relação a dezembro do ano passado, até agora em março, temos um aumento significativo. 10% é passado direto e 10% indiretamente através de ICMS. Então temos aí para o produtor rural uma despesa violenta, considerável, tem que pôr na ponta de lápis agora em relação ao diesel, e ainda temos mais uma previsão de mais um aumento de diesel, gasolina e álcool nos postos de gasolina. São medidas impopulares que o governo não tomou antes, mas já está tomando agora, mas que impacta principalmente nos custos de produção do comércio e indústria e transportes, principalmente frete e colheita e operações na parte de agricultura. Eu acho que, partindo desse princípio, teria que o Banco do Brasil, ou o Banco Central, começar a considerar no valor básico de custeio das lavouras o incremento do valor da parcela relativa ao preço do óleo diesel, porque agora começou a ser um insumo pesado, porque subindo o petróleo a gente sabe que os derivados também sobem, que é a ureia, no caso derivada de parafina, e também os adubos que são formulados a partir do petróleo. Alguns adubos são formulados, são fechados a sua composição, a sua fórmula, com alguns produtos nitrogenados derivados da área petroquímica. Também daí vários derivados, como industriais e subindustriais, devem subir e refletir esse aumento. E está aí a inflação, aquela inflação que nós falamos que o governo estava manipulando e que agora, infelizmente, está estourando. E acredito aí que o produtor deva se capitalizar e fazer os investimentos o mínimo necessário, manter-se capitalizado, porque a tendência de alta dos produtos é em cadeia, não vai ser uma coisa muito fácil, foi uma máscara que foi colocada para que ninguém visse o que estava acontecendo, e agora está estourando. Agora fala essa inflação de pequenininha, de 3%, 4%, ela é muito maior do que está se falando. Estão sendo manipulados os números, com certeza. Dá para ver aí pelo próprio aumento do diesel que tivemos nesses tempos. Mas é aquilo, né? A política, aliás, o governo hoje no Brasil, ele é feito para se manter no poder. Não se tem uma política pensada em Brasil. Tem uma política pensada em se manter no poder. E se manter no poder, mantém aquelas medidas populares para ganhar voto, né? E depois, passado o período, aí estoura tudo. Sabe, já vimos isso em outros anos, é lógico que ainda o real se mantém aí valorizado devido às altas taxas de juros que o governo faz para arrecadar o dinheiro do exterior, é o que mantém ele valorizado. Se não fosse isso, já teríamos uma moeda, de novo, altamente inflacionada e desvalorizada com relação às outras moedas, principalmente a moeda internacional, que é o dólar. Bem, outra coisa que podemos falar também com relação a essa semana seria a escolha do novo fantoche escolhido para o Ministério da Agricultura. O senhor Antônio Andrade, deputado, é mais um político manipulado, já saiu um ruim, que para mim nem foi ministro aquele. Aquele foi apesar da doença dele não tem nada a ver com isso, que Deus o cure, se Deus quiser, mas foi um boneco manipulado pela Dilma, e agora entrou mais um outro bonequinho que já entrou falando que o ano que vem ele já vai sair. Esse é o ministro da Agricultura que entrou, já falando que o ano que vem já vai sair, porque ele vai concorrer lá nas eleições governamentais de Minas Gerais. Então, quer dizer, mais uma vez a agricultura penalizada por não ter um representante decente, um representante que está aí, que a agricultura tem sustentado esse governinho micho que está aí, sabe, no governo federal, que tem feito mascarado as coisas, não tem mostrado a realidade, e visando a reeleição da presidência, colocando esses fantoches políticos para agradar que não quer nem saber muito de agricultura, quer ver a parte dele, quer ver a parte do governo. Então, o que foi feito foi para agradar partido político e não foi para agradar a agricultura, que é aquela que tem sustentado a balança comercial e tem sustentado o Plano Real. Infelizmente, mais um golpe para a agricultura, mais um fantoche de ministro da Agricultura, mais um cara que provavelmente não vai lutar por nada, porque o ano que vem ele já está saindo para concorrer às eleições de Minas Gerais do ano que vem. Portanto, produtor, veja o seu representante, veja quem o representa. Eleja aqueles que defendem a agricultura, um plano de projeto para o Brasil, de desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento da agricultura, aquele que pensa no Brasil e não que pensa nele, e não que pensa em se manter no poder somente. Sabe, esse é um problema que vivenciamos
e temos o nosso poder, o poder do voto e de união. Associe-se a sindicato, às associações de produtores, sabe, e faça valer a sua força com relação à agricultura e pecuária. Precisamos colocar gente lá que defenda o setor rural, e não esses políticos que querem se manter no poder e fazem, logo mascaram a realidade da situação e colocam a agricultura sempre como segundo plano, apesar de que ela sustenta a economia, mas colocando esses maus representantes no Ministério da Agricultura, principalmente. Bem, essas são as notícias que tínhamos para hoje, para essa semana. Voltaremos a semana que vem com mais notícias, o programa Dia a Dia da Agricultura, com o Reginaldo Pavese. E quem quiser nos rever nossos programas, veja no blog do Berimbau e também no YouTube, escrevendo Reginaldo Pavese. Muito obrigado, agradeço a todos aqueles que nos ouvem, nos cumprimentam pelo nosso programa e sempre nos indagam a respeito dos assuntos que sempre fazem com que essas dúvidas tragam nós aqui ao ar, a tirá-las, a saneá-las, para que o produtor rural fique por dentro do que está acontecendo no momento da agricultura. Muito obrigado e até a semana que vem.